Olá pessoal, bem-vindo à aula 2.1 de Microeconomia 2. Nós vamos falar nessa aula de eficiência de mercados e restrições à competição perfeita. A gente vai ver algumas das ferramentas mais utilizadas na economia, que são a oferta e demanda, e eu considero a ferramenta mais poderosa que os economistas possuem para analisar o mercado e contar algumas histórias envolvidas ao mercado. Não é a única ferramenta e nem é completa, não resolve todos os nossos problemas, mas ela é bastante eficaz. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto, do período letivo especial de 2020. Então vamos lá para a nossa aula, vou mostrar aqui a aula do slide 2, tá ok? Como é que está estruturada essa aula? A gente vai ver o equilíbrio, os controles de preços e impactos das restrições. Vou fazer uma aula 2.1 sobre isso. Preciso fazer uma aula especial sobre o impacto das restrições, então vai virar a aula 2.2 e uma aula só de exemplos. Todos os exemplos são bem interessantes para essa parte, vamos chamar essa aula de 2.3, tá ok? Então vamos lá ver o equilíbrio de mercado, tá? Bom, modelos simples de oferta e demanda podem ser utilizados para analisar uma grande variedade de políticas governamentais, tais como controle de preços, preços mínimos, programas de sustentação de preços, cotas de produção ou programas de incentivos para reduzir a produção. Então, tudo isso aí pode ser analisado com a ferramenta de oferta e demanda que eu falei para vocês. Na verdade, a gente vai ver que oferta e demanda vai ser usado ao longo desse curso inteiro, né? Mas para a gente analisar situações de concorrência imperfeita. Mas é a ferramenta mais poderosa que os economistas têm para analisar mercados, para analisar o que está acontecendo, inclusive para contar histórias envolvendo o mercado. Eu vou dar alguns exemplos e vocês vão entender bem do que se trata. Além disso, impostos, cotas de importação, subsídios também entram nessa análise de restrições ao funcionamento de equilíbrio de concorrência perfeita. Tá? Em cada caso, os excedentes do consumidor e do produtor são utilizados para avaliar os ganhos e perdas de cada um. Tá? Então vocês precisam ter em mente que o mercado é eficiente. Deixa eu mostrar aqui na aula vazia que nós vamos ter aqui mercado eficiente, tá ok? Então deixa eu analisar um mercado qualquer aqui com uma oferta e uma demanda, mas vou enfatizar um determinado aspecto, tá ok? Temos aqui a quantidade de um bem X, suponhamos que seja café, o preço de X, e representando aqui a demanda de X, tá? E tem uma oferta também, deixa eu fazer de outra cor, né, que representa os custos marginais de se produzir X, tá? Bom, né, vocês veem em micro 1, em Fundamentos de Economia, como determinar esse equilíbrio. Tem uma série de exercícios sobre como determinar o equilíbrio aqui. Aqui é o equilíbrio de oferta e demanda determinado, né, a quantidade que vai ser consumida nesse mercado e o preço do café nesse mercado. Uma coisa importante de lembrar, então, quando a gente faz oferta e demanda, são dois conceitos que eu ainda não falei aqui em micro 2, mas que vocês devem se lembrar, que é o excedente do consumidor, que é essa área que eu estou achurando aqui, né? Mas como é que a gente define o excedente do consumidor? Vou mostrar aqui. Excedente do consumidor nada mais é do que a área acima do preço de equilíbrio, mas abaixo do preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar por aquela mercadoria. Tá? Então vamos representar aqui, ó, que é toda uma área, todo consumidor tem um preço máximo que ele está disposto a pagar por uma mercadoria. Tá? Isso é também chamado preço de reserva, é um preço de reserva do consumidor ao entrar no mercado. Não posso pagar mais
do que esse determinado valor. Tá? Quando esse preço máximo que o consumidor está disposto a pagar é maior do que o preço de equilíbrio do mercado, existe um ganho para o consumidor. Ele está pagando menos do que ele estaria disposto a pagar. Tá? Então, existe excedente, né, do consumidor. Ok? E quando é o contrário, o consumidor deixa esse mercado, ele deixa de participar. Mas toda aquela área que eu representei aqui são vários consumidores participantes desse mercado. Penso do café, né? Vamos dizer aí que é o preço do café solúvel de 500 gramas, tá? Então, digamos aí, esse preço está em R$ 5, tudo bem? O consumidor ele tem que pensar qual seria o preço que ele pagaria por essas mesmas 500 gramas de café. Se o consumidor tivesse disposto a pagar R$ 10, tá, o preço máximo dele por aquele café daquela qualidade, então R$ 10 é maior do que 5, então ele está adquirindo aí um excedente do consumidor. O benefício que ele tem ao participar desse mercado. Vários consumidores participantes formam todo esse excedente do consumidor que a gente está representando aqui nessa área. Outro ponto também é que existe o excedente do produtor. Assim como existe o excedente do consumidor, existe o excedente do produtor. No caso do excedente do produtor, é quando o preço de mercado é maior do que o custo marginal para o produtor produzir. Tá? Vamos colocar ali em termos algébricos. Então, para o produtor, que eu estou representando aqui em vermelho, é preço de equilíbrio maior do que o preço mínimo que ele aceita para poder vender uma determinada mercadoria. Então, essa é a condição para o produtor para dizer que existe excedente. Tá ok? Então, voltando a esse caso do saco de 500 gramas do café solúvel, já dissemos que o preço está em R$ 5. Tá? Então, esse preço mínimo aqui é equivalente ao custo marginal. Tem que pelo menos cobrir o custo marginal a produção desse café. Tá? Isso aqui é uma simplificação, tá, pessoal? Depois a gente vai poder entrar em detalhes sobre isso, mas é uma simplificação que advém do modelo de concorrência perfeita. Tá? Não vou aprofundar muito sobre isso agora. Mas o ponto é que se o custo de produção dele, né, esse custo marginal, for menor do que 5, digamos que o custo para ele produzir e disponibilizar esse café para o consumidor é de R$ 3, tudo bem? Então esse Pmin que a gente está dizendo aí é 3. Então a cada saco vendido ele tem um excedente de R$ 2, tá? Que é o 5 menos 3 aí, para cada saco. Tá? E isso em todos os produtores que formam esse mercado. Então, todos os produtores aqui que estão conseguindo vender ao preço de equilíbrio maior do que o custo marginal de produção, estão tendo um excedente, recebendo mais do que custa para produzir, né? A gente tem que ver as estruturas de custo também para saber se eles estão lucrando, né? Mas provavelmente estão lucrando aí se a gente estiver naquele comportamento de concorrência perfeita. Ou no equilíbrio mesmo, o lucro econômico zero, né? Que vocês já devem ter visto que ele tem uma interpretação um pouco mais completa aí, tá? O excedente do consumidor e excedente do produtor, o que nós temos aqui é uma área que já foi toda explorada de ganhos de mercado, tá? Então, resumindo aqui, deixa eu colocar para vocês. Se o consumidor aceita pagar isso aqui e adquire excedente quando isso aqui ocorre, quando o preço máximo é maior do que preço mínimo, e o produtor, né, que a gente faz de vermelho aqui, aceita vender quando o preço de equilíbrio é maior do que o preço mínimo, a gente pode resumir essa equação aqui de maneira que o preço máximo que o consumidor está disposto a pagar é sempre maior do que o preço mínimo que o produtor
está disposto a vender aquela mercadoria, tá ok? E sempre que isso aqui ocorre, né, existem o que a gente chama ganhos de mercado. E o que são os ganhos de mercado? Esse ganho de mercado, para quem quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto, podem ser também chamados de melhorias de Pareto, tá? A gente vai ver sobre melhorias de Pareto quando a gente estiver estudando teoria dos jogos aqui em Micro 2, tudo bem? São situações em que é possível melhorar os dois agentes, ou pelo menos melhorar algum agente, algum consumidor ou algum produtor, sem piorar mais ninguém nesse mercado. Então, muito é falado que o mercado é uma situação de ganha-ganha, tá? Uma situação onde todos os participantes do mercado ganham. Os consumidores ganham porque eles estão pagando um preço menor do que aquele preço máximo que eles estavam dispostos a pagar. E os produtores ganham porque estão conseguindo vender a um preço maior do que custa para eles produzir. Então é uma situação que todos ganham no mercado. Bom, isso de todos ganharem no mercado é resumido aqui para nós pelos excedentes do consumidor e o excedente do produtor. Tá? Quando consumidores e produtores começam a perder excedente, é porque a gente está tendo uma situação que chamamos de ineficiência de mercado. Tá? Então eles começam a perder parte desse excedente aqui e parte desse excedente daqui. A gente vai ver em quais situações isso acontece na aula de hoje. Mas o que vocês têm que ter em mente é que essa perda de excedente é a principal ferramenta que nós vamos utilizar para avaliar as políticas governamentais de intervenções sobre o mercado e de como elas geram perdas ou ganhos para cada parte do mercado. Essas perdas geralmente não são desprezíveis e podem ser medidas como nós vamos ver na aula de hoje. Deixa eu dar um exemplo mais específico. Esse exemplo está lá no livro do Pinsky e Rumenfeld. Okay? Vejamos o caso do controle de preços por meio de uma política de preço máximo no preço do gás lá nos Estados Unidos. Tá? Esse exemplo está no capítulo 9 já. Ok? Suponha que a oferta de gás seja dada por essa equação aqui, tá? Que essa é a quantidade de gás ofertado e PG é o preço do gás lá nos Estados Unidos. Tá? Essas quantidades aqui estão no sistema imperial, são pés cúbicos, né? No caso aí, equivalente a quase 30 litros de gás. Tudo bem? Pensa num botijão de 30 litros. Há um exercício aqui para vocês acharem a quantidade de gás vendido nesse equilíbrio de mercado, né? Então vamos lembrar aqui, 18,4 mais 0,72 PG, que é o preço do gás, e a demanda era dada por essa equação aqui, 34,52, é isso? Menos 1,8 PG, tá? Então, resolver esse sistema de equações para achar preço e quantidade. Eu já estou dando a resposta aqui, mas é para vocês lembrarem como acha essa resposta, né? De 23 milhões de pés cúbicos por ano ao preço de 6,4 dólares. Tá ok? Aqui no pequeno gráfico, o que a gente está falando, né? Então, preço e quantidade aí para vocês acharem. Bom, mas se o governo coloca um preço máximo, uma política tentadora aí de se fazer, e que muitos países onde para aquecer as casas as pessoas precisam do gás, não só para a cozinha, existe essa política de colocar o preço do gás num patamar máximo, tá? Então é uma política que nós chamamos de política de preço máximo. Se o preço máximo do gás estiver a 3 dólares, o governo vai inserir o que nós chamamos de perda peso morto, ou seja, ele vai inserir uma ineficiência de 7,4 bilhões de dólares nessa economia. Tá? Vamos ver o que acontece aí para nós entendermos melhor. 5,1 bilhões são perda do produtor e 2,04 bilhões do consumidor. Tá ok? Vocês estão vendo essa área aqui que eu representei?
o triângulo azul e o triângulo vermelho, essas são as perdas para cada um dos lados participantes desse mercado. Então, como é que a gente chega nessa situação? Se o governo coloca realmente o preço de 3 dólares, é o preço máximo, os consumidores vão demandar aqui 30 pés cúbicos ou 30 milhões de pés cúbicos de galão por ano, ok? Então, os consumidores, né, se essa política realmente vigorar, os consumidores estão ganhando uma área, um excedente bem maior. Muitos consumidores entraram nesse mercado ou começaram a participar desse mercado por conta dessa política de preços. No Brasil seria como fazer o botijão de gás de 13 quilos valer R$ 40, digamos. Se fosse R$ 40, consumidores teriam muito mais disponibilidade de comprar o gás, poderiam usar gás até para outras finalidades, tais como essa que eu descrevi, né? Aquecer a água para aquecer a casa e tudo mais no inverno, né? Porém, para produzir esses 30 milhões de pés cúbicos por ano, pelo lado dos produtores, existe um custo, tá ok? Você pode jogar os 30 lá na equação de oferta e você vai descobrir esse custo que eu calculei aqui, e seria algo perto de 16,11, tá? Na nossa oferta anteriormente fornecida. Então quer dizer que a minha oferta é um pouco mais inclinada do que esse gráfico aqui está permitindo visualizar, mas o custo é muito mais alto. O custo de se produzir esses 30 milhões de pés cúbicos por ano é muito mais alto. Se esse custo é mais alto, na verdade quer dizer que os produtores vão ter que adequar essa produção. Eles não conseguem produzir ao custo marginal de 3 dólares. Então, o que tipicamente ocorre? Se os produtores continuam vendendo essa quantidade a esse preço, eles vão ter toda essa área que eu estou fazendo de azul, de vermelho aqui, de prejuízo econômico. Tudo bem? Então, existe um prejuízo econômico para os produtores de estarem respeitando essa regra, tá? No fim, tem uma maneira mais fácil de ver isso, né? Essa é a dinâmica que eu estou tentando representar aqui para vocês. Mas a maneira mais fácil é que existe um excedente de oferta, e esse excedente de oferta é representado aqui embaixo, ó. Vejam só. A esse preço de 3 dólares, os consumidores estão querendo consumir 30, mas o custo marginal de 30 equivale para os produtores produzir apenas 20 milhões de pés cúbicos por ano. Então aqui, nessa chave que eu estou representando, é que está o excedente de demanda. Tá? Esse excedente de demanda geralmente faz o preço subir. Tá? Confiram lá no Moodle, eu coloquei um exemplo. Quando o preço da carne bovina no Brasil, nos anos 80, foi congelado a um preço inferior ao preço de equilíbrio. O que aconteceu é que começou a faltar carne nos açougues e nos supermercados. E isso foi tão característico que os produtores começaram a não matar mais os animais para não ofertar a carne a um preço muito baixo. E aí houve uma caça ao boi no pasto. O boi estava vivo e as pessoas não matavam mais os produtores não os matavam porque o preço estava baixo, né? Vejam a matéria que está lá no vídeo do YouTube e vocês vão entender. Curioso é que começou a faltar tanta carne no mercado, tanta carne, que as carnes que eram vendidas por um preço maior, por um preço com ágio. Então pega essa quantidade de 20 aqui. As pessoas que estão disponíveis a comprar a carne que existe, aqui no caso é o gás que existe, depois de uma dinâmica de mercado aqui operando, estariam dispostas a pagar até 6,76 dólares por aquele gás, por aquela quantidade, né? Isso aí seria chamado, no caso da carne brasileira, era chamado de ágio. E a escassez foi tão crítica naquele período
que quando havia uma oferta de carne, as pessoas faziam filas para poder comprar carne e iam para qualquer lado da cidade onde houvesse carne. Aqui no caso do gás, né, seria um gás muito mais caro do que aquele do próprio equilíbrio de mercado. Então, só alguns consumidores que poderiam pagar esse preço estariam comprando. Então, vários consumidores nessa área aqui que eu estou representando foram retirados desse mercado e alguns produtores, ou os produtores vigentes, deixaram de ganhar também, eles deixaram de ganhar esse excedente aqui, tá? Bom, entender como essa dinâmica ocorre, né, de uma situação onde era para beneficiar muitos consumidores, que na prática resultou em menos consumidores participando desse mercado, é algo um pouco mais difícil de ver, mas a gente sabe que essa perda de excedente do consumidor e do produtor existe. Existem várias intervenções no mercado. As formas de intervenções mais típicas são essas 5 aqui, sobre as quais nós vamos falar. Preços máximos, que acabamos de ver. Então, a política de preço máximo, na verdade, é colocar um preço máximo abaixo do preço de mercado. Tipo, $3 por galão, abaixo dos 6,4 que o mercado vigorava. Tipo, gás de cozinha a R$40. Preço mínimo. Preço mínimo, aí é o contrário. Quando se faz uma política de preço mínimo, se coloca esse preço mínimo acima do equilíbrio de mercado, né? Política de preço mínimo mais famosa são os salários mínimos. Então, quando se faz uma política de preço mínimo, está tentando se beneficiar inicialmente os produtores daquele bem. Então, os produtores de determinada oferta de trabalho não podem ganhar menos do que um determinado salário mínimo. E por que se põe o salário mínimo? Porque se acredita que sem o salário mínimo, né, o preço do salário seria num equilíbrio inferior ao salário mínimo vigente. A lógica dessa intervenção é colocar preços mínimos acima do preço de equilíbrio de mercado. Outra política de intervenção são as cotas de produção, onde se restringe não os preços, mas sim as quantidades. E essas quantidades geralmente estão abaixo da quantidade de mercado. Então, quando se fala, o mercado está produzindo demais dessa mercadoria, eu quero controlar para não ter demais, ou muito usada para quando a gente quer restringir importações. Vou dar alguns exemplos que envolvem isso. Outras duas formas bem típicas do governo intervir nesse funcionamento de livre mercado são os impostos e subsídios, que geram efeitos parecidos com esses efeitos que nós vimos acima, e nós vamos falar especificamente de um exemplo de impostos e depois eu vou falar um pouquinho rapidamente de subsídios, tá? Então, para falar de impostos, eu vou precisar falar dos efeitos que o imposto insere numa economia de livre mercado, numa economia de oferta e demanda, e vou ter que falar do impacto das restrições. Vou deixar esse impacto das restrições para a aula 2.2, onde eu vou falar só disso e vou dar um exemplo de colocação de impostos, tá ok? Então até a aula 2.2.